Vocês colocaram aqui os papéis. Uma caixa de sentimentos onde os alunos identificam e entendem suas próprias emoções. É bom saber que as pessoas têm um lugar para se expressar, sabe? Porque às vezes a gente guarda isso pra gente. E tem uma hora que a gente explode. Nós estamos na MF Henrique Pegado, na zona leste da cidade de São Paulo. Aqui a professora Mayla cuida do projeto Caixa de Sentimentos, que melhora a convivência entre os alunos. Tudo começou com um conflito entre o Isaac e a Evelyn. No dia eu cheguei na escola, eu já não estava muito bem, porque era coisa sobre a família, né? Aí eu estava um pouco nervoso, porque minha mãe tinha brigado comigo antes de eu sair. Aí eu cheguei, tinha um papel debaixo da minha mesa, aí eu catei, aí eu mostrei para ela, mas ela pegou de mim e jogou no lixo. E eu não percebia que eu estava sendo muito controladora com ele, e ele estava com muita raiva. E aí ele acabou, assim, me ameaçando, e eu fui contar para minha mãe falou, vai na diretoria. Aí eu perguntei, professora, que eu ia na diretoria, e ela falou, vamos resolver esse problema primeiro. E aí a gente foi para um espaço da escola e criamos a caixa. Ele me contou que estava muito nervoso, que falou sem pensar, que não tinha percebido que ia magoar ela tanto. E aí eu sugeri que eles juntos com os representantes pensassem numa ideia de reparação. Algo que pudesse reparar o medo que ele causou na Evelyn, né, por causa da briga. E também que a sala pudesse ter um espaço para se expressar. E eles me contaram que tinham pensado numa caixa. Primeiro, a ideia já era chegar entregando a caixa para todas as salas, mas aí eu sugeri da gente primeiro tentar na nossa sala. Se desse certo, se tivesse bons resultados, a gente levaria para as outras salas. Conhecer seus sentimentos ajuda os alunos a aprender a lidar com emoções intensas, como a raiva ou a tristeza, podendo expressá-las de uma forma mais controlada, mais construtiva. Vocês colocaram aqui os papéis que demonstravam o que vocês estavam sentindo em relação à caixa, né? O que vocês conseguiram superar, o que essa caixa ajudou vocês. Feliz. É impressionante como uma caixa de papelão muda tudo na sala. Antes eu praticamente não sabia nada de ninguém, agora sei. Sou grata pelo dia da criação da caixa. Quando criou a caixa por causa da Evelyn e do Isaac, contou muito sobre a vida, então aí eu consegui até fazer novas amizades. Quem mais sentiu isso como a Lisa, que depois da caixa conheceu mais sobre alguém? Eu não sabia o motivo das pessoas, que elas ficavam de um jeito, eu falava, nossa, que pessoa estranha, tipo, como assim? Ela não sei motivo a essa reação dela. Daí eu ficava assim, eu não entendia nada. Aí depois da caixa você começou a saber? Sim. O Pedro se sentiu mais acolhido desde que a caixa começou. Ele se sente triste pela morte do avô. É importante esse carinho, como que você se sente? Bem acolhido. Entendendo suas emoções e a dos outros, os alunos desenvolvem habilidades de resolução de conflitos. Eu melhorei muito na gentileza, mas eu ainda estou treinando a gentileza e o jeito de falar com os outros. Sexta-feira eu magoei a Carla e estou me sentindo culpada. Eu estou me controlando e tenho que aprender a lidar com os sentimentos dos outros, mas eu aprendi muito conforme o tempo e queria pedir desculpas a ela. Como é que é pra você ter esse espaço da caixa? Dá muito alívio. Poder expressar sem ter medo de te darem uma bronca. E você, Carla, como é que você tá se sentindo agora? Eu me sinto bem, né? Depois que ela falou isso, que ela não falou isso porque ela quis. Ela falou isso da boca pra fora. Ao entender seus sentimentos, os alunos melhoram a sua autoestima. Eu, Yasmin da Costa, aprendi a expressar os meus sentimentos e perder a minha vergonha. Quando começou essas coisas de caixa de sentimentos, eu não conseguia explicar o que eu sentia para a sala toda. Eu me sinto mais confiante em escrever para a caixa de sentimentos do que falar comigo mesmo. Compreender as emoções permite que os alunos se comuniquem melhor com os outros, gerando relacionamentos mais significativos. A gente era muito individualista, muitas pessoas eram excluídas, então a gente decidiu fazer a caixa e a gente conseguiu se ajudar. A gente já tinha roda de conversa, isso ajudou bastante também, mas a caixa também ajudou muito. Eu, por exemplo, ficava só no meu canto e falava com ninguém.
Eu me sinto bem melhor do que todos os anos da minha vida. Acho que esse é o melhor ano que eu já vivi na vida. A turma inteira diz como a gente pode se ajudar, como a gente pode acabar com esse conflito. A gente diz o que a gente gosta, o que a gente não gosta que faça. E a gente conversa e isso acontece toda semana. Uma vez por semana é feita uma roda de conversa para discutir os sentimentos compartilhados e encontrar soluções para os conflitos. A gente sabe que a aprendizagem, ela se dá através das emoções, né? E os sentimentos são as expressões dessas emoções. Então, a escola tem que ter um espaço para acolher isso, para que você possa ter uma criança um pouco mais saudável emocionalmente e aí você conseguir conduzir um trabalho mais salutar, mais qualitativo. Então, falar de sentimentos é falar de escola. A professora Mayla conta sobre a mudança de postura dos alunos em relação aos conflitos. Eu sinto muita diferença. Eu acho que as crianças mais tímidas, elas começaram a colocar os sentimentos dentro da caixa e quando elas colocavam isso para fora, as outras crianças percebiam por que elas eram tão tímidas. E quando tem briga, normalmente eles pedem assim, professora, a gente quer falar, mas que dia que vai ser a caixa? E eu acho que isso é bem legal porque ao invés de resolver no calor do momento, quando o sentimento é colocado ali, ele fica ali sendo apurado, digamos assim. No outro dia, eles podem falar sobre isso com mais calma. A caixa de sentimentos deu tão certo que ganhou uma réplica que está saindo do 5º B para ir para o 5º A agora. E a ideia, lógico, é compartilhar o que se está sentindo. Eu vou passar a caixa para eles e eles fazem a entrega. Caixa na mão. Vamos entrar na sala? Todo mundo no caso começou a dizer o que está acontecendo em casa, porque às vezes a gente chega na sala de mau humor e a pessoa fala, nossa, ai, frescura. As pessoas criam muita coisa na cabeça. No final é só um problema familiar que a gente não consegue resolver. E a gente sabe que não é só com a gente que isso acontece, por isso que a gente vai presentear o 5º ano A com a caixa de sentimentos também. Os alunos se acolhem mais e passam a se enxergar como um grupo unido. Agora a sala tá bem melhor, bem mais legal. Agora tá todo mundo sendo amigo um do outro, ninguém se xingando, não tendo muitas brigas. As pessoas eram muito individualistas, então era cada um por si só. Ninguém era coletivo. E depois da caixa, todo mundo começou a ser um coletivo, todo mundo começou a conversar. A gente tem alguns combinados que a gente não pode julgar, quando alguém fala, a gente não pode rir. E sempre a gente tenta consolar a pessoa, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu me sinto muito bem em falar o que eu sinto, tipo, expressar para todo mundo e saber que vai ter alguém me escutando e que ela vai me ajudar com o caso. Os alunos aprendem a lidar com a ansiedade e outras questões emocionais de forma mais eficaz, facilitando as relações com os outros.